Boa noite, irmãos de caminhada. O nosso tema de hoje para reflexão é o argueiro e a trave no olho. Ele se encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, itens 9 a 13. Kardec nos esclarece que o orgulho é a catarata que tolda a nossa visão. Se o orgulho é essa catarata, ele certamente nos deixa desconhecendo a nós mesmos. Então, o que acaba acontecendo? Nós olhamos mais para fora de nós do que para dentro de nós. Então, normalmente nós olhamos o defeito do outro e não o nosso. Por que a gente fala nisso? Porque, na verdade, o que faz com que isso tudo ocorra é o nosso orgulho. O orgulho que é o pai de todos os vícios, né? E que é, na verdade, o grande obstáculo para o nosso progresso moral. A gente precisa tirar esse obstáculo para poder efetivamente ter uma relação legal com as pessoas. E para ter uma relação legal, nós temos que ter várias situações onde o orgulho não entra. Seria o respeito, a boa vontade, a paciência, o amor, se colocar no lugar do outro. E quando o orgulho entra nessa jogada, ele faz justamente o contrário. Nós nos julgamos melhores do que o outro. Nós achamos que a nossa experiência é melhor. Nós achamos que nós somos mais inteligentes e entendemos melhor aquela situação do que o outro. Nós estamos nos colocando de uma forma superior. Isso nos distancia do outro. Isso nos deixa sem aquela situação de empatia tão necessária para que o processo de crescimento moral aconteça. Muitas vezes também a gente se deixa levar pela picuinha. A gente se sente ofendido por qualquer coisa. Por quê? Porque o orgulho também é o pai da vaidade. Então, muitas vezes, a gente se melindra com qualquer coisa que o outro nos diga. Ou então, a gente sequer escuta o que aquela pessoa que convive conosco o tempo inteiro está disposta a nos ensinar. Dando a sua opinião, dando a sua sugestão. A nossa vida é essa troca. Nós viemos aqui para isso. Nós viemos trocar experiências, nós viemos ajudar-nos uns aos outros, para que esse mundo seja diferente e que a gente possa ascender ao plano maior. Acontece muitas vezes também da gente se sentir enciumado. Isso tudo é fruto do orgulho, né? Mas eu tenho um carinho imenso por determinado amigo, mas ele está sempre com a fulana ou com o fulano. E a gente se sente menosprezado, inferior, pequeno. Na verdade, tudo isso é fruto da nossa imaturidade, da nossa infantilidade emocional ou espiritual. E mais ainda, da nossa falta de visão. Nós somos o que somos. E temos um lugar muito específico na vida daqueles que amamos. Quando a gente trata os outros com soberba, ou quando a gente trata os outros de forma superior, ou quando a gente não compreende o outro, nós estamos nos afastando do outro e, consequentemente, do ensino do mestre.
E aquela lição básica, né? A lição maior, que é um salvo-conduto para que a gente chegue a ser um espírito melhor, que é se colocar no lugar do outro, não julgar. Porque muitas vezes situações que nos parecem absurdas ou tão fáceis de resolver, na pele do outro é muito diferente. Cada um de nós tem a sua limitação, tem as suas provas a passar, as suas dificuldades a lidar. E se a gente não consegue ajudar, pelo menos que a gente consiga compreender, que a gente consiga ser solidário, que a gente consiga passar amor e fraternidade, compreensão, carinho, indulgência, misericórdia. Tem uma historinha muito legal que fala a respeito de o nome da historinha é O Sabonete. E fala a respeito de um menino de 12 anos que chegou numa loja de armarinho, né? Ele era muito pobre, condições bem difíceis de vida. E tinha um senhor no balcão desta loja, o dono, o proprietário da loja. Atendeu o menino, observando que aquele menino estava com uma roupa limpa, porém muito pobre, já muito poída, de chinelinho de dedo muito gasto. E aquele menino disse: eu quero um presente para minha mãe. E o senhor ficou olhando para ele e disse: em que você está pensando? E o menino disse: aquele sabonete. Posso cheirar? E o senhor, atrás do balcão, tirou o sabonete, né? Mostrou a ele. E ele perguntou o preço, acertaram o preço. E ele disse: por favor, faça um pacote, um embrulho bem bonito, com um laço bem colorido. E esse senhor, olhando para ele, olhando para o presente, ficou pensando, abstraído. E aí o menino ficou desconfiado. O que será que está acontecendo, né? E ele continuava absorto naqueles seus pensamentos. E aí o menino ficou parado e disse, pensando em sua cabeça: eu acho que ele está pensando que eu não tenho dinheiro. Então pegou as moedas no seu bolso da sua bermuda, muito rota, largou em cima do balcão e disse: tá aqui o dinheiro. O senhor, por favor, pode fazer o pacote? Aconteceu alguma coisa? E o senhor disse para ele assim: não, eu estava só pensando. Olhou as moedas, né? O senhor olhou as moedas e lá no seu íntimo pensou assim: puxa vida, mas é um presente tão pequeno, eu poderia ajudá-lo. Eu poderia colocar um porta-sabonete com um creme do lado, fazer um kit. Mas tudo isso corria na sua mente e ele calado e o menino esperando por ele fazer o bendito do pacote. Passados alguns minutos, o menino inquiriu ele novamente: mas por que o senhor está tão calado? Eu apenas estou querendo levar um sabonete e está aqui o dinheiro. E aí o senhor disse: não, sabe o que é? Eu estava lembrando que eu nunca consegui dar um presente para minha mãe, porque ela foi embora para o mundo espiritual quando eu ainda era muito pequeno e não tinha emprego. Então, quando eu consegui um emprego, ela já tinha desencarnado, já tinha ido embora. Então eu nunca cheguei a dar um presente para minha mãe. Aí o garoto olhou para ele, bem sério, e disse: mas nem um sabonete?
E o Senhor olhou para ele, pegou o pacote, fez um pacote bem bonito, com um laço bem colorido. Entregou para o menino e o menino saiu de lá feliz e contente. E o Senhor fez a seguinte reflexão: como eu sou tolo, eu achando que o presente dele era pequeno, pobre, sem graça, e que eu poderia melhorar o presente dele, quando na verdade nem um sabonete eu dei para minha mãe e com certeza eu poderia ter dado. E assim funciona dentro da nossa vida. A gente sabe muito bem dizer o que é bom para o outro, ou apontar o defeito na atitude do outro, porque este é o cisco do olho do outro. Mas a gente não enxerga as nossas próprias traves, a gente não trabalha as nossas limitações, porque sequer a gente para analisar quais seriam essas limitações, porque não nos olhamos no espelho de frente. Lá no Livro dos Espíritos, na parte que fala das leis morais, que seria a lei da liberdade, ele nos deixa claro que, na verdade, muitas vezes nós somos os hipócritas, porque tem uma parte lá, né, no Evangelho que diz assim: vós que tendes no vosso olho uma trave, hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho e depois então vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Isso foram as palavras de Jesus. E lá no Livro dos Espíritos, quando fala nos hipócritas, ele diz assim: quantas vezes, além de não fazermos nada para mudarmos e tirarmos a nossa trave do olho, além disso, a gente esconde do outro quem realmente somos. Muitas vezes, de forma hipócrita, a gente, para ser aceito, transforma-se naquilo que o outro quer que a gente seja para ser aceito e não para ser efetivamente quem somos. Então, para refletirmos, né, fica a pergunta, a grande direção que o Mestre nos dá. Somos orgulhosos? Por quê? Do que temos orgulho? Por que não começar a trabalhar os nossos defeitos, as nossas mazelas? O orgulho em nada acrescenta, muito antes, pelo contrário, dificulta o nosso progresso. Para concluirmos, tem uma recordação de uma resposta de um espírito amigo que disse para um médium, né? O médium perguntou a ele o que ele fazia para se preparar para o trabalho. E ele disse: olha, para trabalhar, eu fiz um curso na espiritualidade de bom ânimo. E eis que assim nós temos que ter o bom ânimo para trabalhar e reformar o nosso homem velho, aquele ser que custa aceitar que precisa mudar. Um espírito nunca deve crer que não vai vencer uma dificuldade, porque ele sabe que em todas as dificuldades, a providência sempre nos enviará recursos que farão de nós pessoas fortes, se o bom ânimo estiver presente. Que assim seja.